A palavra de Deus diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, o justo, que nós rogamos que o Senhor abençoe esse tempo de meditação na Tua verdade, para que sejamos alertas por ela e exortados pelo Teu Espírito a viver uma vida de santidade ao Senhor. Abençoa-nos enquanto estudamos a Tua verdade, nós rogamos em nome de Cristo. Amém. Tendo passado pelo capítulo 1 e todos os seus avisos quanto à comunhão com Deus e aquilo que coloca em perigo a nossa comunhão com Deus, nós chegamos agora a este verso, o primeiro verso do capítulo 2, e há duas questões importantíssimas aqui. A primeira delas é que os filhos de Deus não devem se deixar levar pelas questões do pecado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas que se isso ocorrer, há remédio na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. São essas as duas questões que João quer tratar conosco. E ao dizer, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ele usa esta expressão, filhinhos, uma forma terna de se referir aos crentes, aos seus filhos na fé. Literalmente poderiam ser traduzidos como criancinhas. E é esse o sentido que João quer dar aqui. A primeira questão que ele coloca diante de nós é para que não pequeis. E aqui nós precisamos diferenciar duas coisas. Quais são essas duas coisas? Em relação ao pecado e à prática e à questão do pecado na vida, há uma diferença entre aquilo que ocorre com os homens incrédulos e aquilo que ocorre com aqueles que já nasceram de novo. Se você crê em Jesus Cristo, esta questão se dá de uma forma na sua vida. Se você ainda não crê em Jesus Cristo, é um homem não salvo, ímpio, isso vai se dar de outra forma. Como que a questão do pecado se dá na vida de um homem ímpio? O pecado na vida de um homem que não conhece a Cristo, de um homem e de uma mulher que não conhece a Cristo, é chamado de hábito. Porque o pecado na vida de alguém que não conhece a Cristo é chamado de hábito? Porque é aquilo que o marca. Hábito é aquilo pelo qual as pessoas nos conhecem. É aquilo pelo qual elas nos identificam. Por exemplo, se algum de nós é alguém, nós chamamos assim, talvez, pavio curto, tem pouca paciência e se estoura, tem realmente arrobos coléricos constantemente, aquela pessoa passa a ser conhecida por isso. Como que um homem ímpio é conhecido? Pela sua vida em pecado. O homem ímpio vive no hábito do pecado. O pecado não são alguns erros ou falhas ou fraquezas na vida dele. O pecado não são algumas coisas que ali ou aqui acontecem com ele. O pecado é a grande marca da vida dele. É um hábito. Ele faz isso inconscientemente, ele faz isso durante todo o tempo. Há hábitos nossos que são inconscientes. Há coisas que nós fazemos de forma inconsciente, no sentido que nós não precisamos nem pensar para fazer isso. Assim é a vida do homem ímpio. Ele não precisa planejar pecar. Ele não precisa pensar em pecar. Ele peca a todo instante. Esse é o hábito de vida dele. Em relação ao crente, e 1 João vai trabalhar muito com isso mais adiante, a vida do crente jamais pode ser marcada pelo hábito do pecado. Não. É impossível que um filho de Deus que nasceu de novo peque inconscientemente no sentido, olha, quando eu fui ver já tinha feito. A vida do cristão não é marcada por hábitos de pecado, mas por atos pecaminosos. Atos pecaminosos esses que cometemos de forma consciente, que cometemos sabendo o que nós estamos fazendo, mas são atos, não são hábitos da vida. E por que isso? Em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2 diz, que diremos? Permaneceremos no pecado, ou seja, no hábito do pecado, para que a graça seja abundante? De nenhum modo, de modo nenhum, jamais. Então diz de nós
que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele diz, você morreu para o pecado, e literalmente aqui o que ele está usando é que a única forma de um escravo ser livre de seu senhor é através da morte. E o que Deus fez então? Nós somos identificados com Cristo na sua morte. Quando nós cremos em Cristo, literalmente nós morremos. E esse velho senhor não pode fazer mais nada absolutamente em relação a nós. O pecado já não é o senhor da nossa vida. E então nós não estamos obrigados a pecar. Nós pecamos, mas nós não somos obrigados a isso. Você não viverá no hábito do pecado, mas cometerá atos pecaminosos. Paulo vai dizer também nesse mesmo texto, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é o corpo do pecado? A Bíblia fala sobre o corpo de Cristo. O que é corpo? O grupamento, não tem o corpo de bombeiros, grupamento de bombeiros. Então, corpo de Cristo e corpo do pecado é literalmente o grupamento daqueles que servem a Cristo, o grupamento daqueles que servem ao pecado. Ele fala aqui, para que o grupamento desses que servem ao pecado seja desfeito. De onde nós crentes fomos tirados? Desse corpo do pecado. Nós fazemos parte do grupamento desses que vivem no hábito do pecado. Ele foi desfeito porque nós estamos sendo tirados de lá. Para quê? Para que não sirvamos mais ao pecado. Para que o pecado não seja mais um hábito em nossa vida. Como isso é demonstrado de forma clara, 2 Coríntios 5,17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você veio a Cristo, você confia em Cristo como seu Salvador, então isso significa que realmente você já não está mais debaixo do hábito do pecado, mas sim está debaixo da graça de Jesus Cristo. Observando isto, Romanos capítulo 6 vai nos dizer assim, versos 11 e 12. Assim também vós, considerai-vos certamente, ou seja, aceitem isso, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o verso 12 traz uma ordem. Não reine o pecado, portanto, em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Literalmente, aceite o fato que o pecado não tem mais poder para reinar em sua vida. Então isso nos leva a algumas conclusões. Primeiro, que a escravidão do pecado e o problema da escravidão do pecado foi adequadamente solucionado em Jesus Cristo. Nenhum de nós precisa mais viver debaixo da escravidão do pecado. Se isso ocorrer, Ele já nos dará a solução. Mas a vitória contra o pecado, e por isso o Evangelho não encoraja o pecado, mas exige a vitória. Sim, é isso que Deus quer de nós. É sua responsabilidade como um filho de Deus vencer o pecado. É sua responsabilidade como filho de Deus estar atento ao pecado em sua vida, de forma que práticas pecaminosas não se tornem a marca do seu viver. Como são hábitos, irmãos? São aquilo que nós fazemos por tanto tempo que nós já não nos reconhecemos mais sem eles. São coisas que nós praticamos e que nos caracterizam por tanto tempo que nós já não nos lembramos como é viver sem esses hábitos. Jamais o pecado poderá fazer isso de novo na sua vida. Então aqui entram duas questões. A primeira, isso ocorre, o pecado tornou-se um hábito em sua vida. O pecado tornou-se não atos pecaminosos, mas algo que marca a sua vida. Tenha muito cuidado. A palavra de Deus está dizendo que você não é um salvo. Tenha muito cuidado. A palavra de Deus está dizendo que se o pecado é um hábito no seu viver, e isso é uma marca de um incrédulo e não de um salvo, você não é um salvo em Jesus Cristo. Cuide muito disto. Segundo, se há o risco, há o perigo de algo tornar-se um hábito em nossa vida e nós somos salvos, Deus vai intervir. Sim, Deus vai intervir por meio da disciplina.
Deus vai intervir por meio de nos disciplinar, de nos trazer a consciência, de nos trazer a realidade para dizer, olha, meus filhos, isso aqui não é mais a sua vida, isso aqui não é mais o seu jeito de vida, você tem que reconhecer que você é um salvo em Cristo, isso aqui não faz mais parte do seu viver. Hebreus vai tratar disso dizendo, se você é um disciplinado, você recebe a disciplina de Deus, Deus corrige a quem ama. Mas se não recebeis a disciplina de Deus, sois bastardos e não filhos. Você vive na prática do pecado sem que nada aconteça, muito cuidado. Você ainda não entendeu o que é crer em Cristo. Há hábitos pecaminosos em seu viver, muito cuidado. Porque o que ocorre com os crentes é que existem atos pecaminosos que são disciplinados por Deus. Então, diante disso, desses atos pecaminosos, que muitas vezes nos desencorajam, que tantas vezes nos envergonham, que tantas vezes nos levam a duvidar mesmo da nossa própria salvação. O que fazer diante desses atos pecaminosos? O verso 1 vai dizer, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Esse se alguém pecar não é um encorajamento a pecarmos e abandonarmos o alvo da santidade. O pecado aqui não é a razão, ou seja, para o desespero, para dizermos, olha, então não tem outra forma. Não, ele está dizendo, se alguém pecar, se algum de nós for apanhado em pecado, o que fazer? Ele claramente diz, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E essa palavra advogado é a mesma usada para o Espírito Santo quando ele é chamado de Paráclito, ou aquele que é o nosso exortador, o nosso ajudador. Jesus usou a palavra consolador. E o que essa palavra Paráclitos tem a ver com isto? Para significa ao lado, e kletos é chamado, ou seja, Jesus é aquele que Deus chamou para estar ao nosso lado, esse é o ofício dele. Então, temos um advogado para com Deus, ou seja, Deus chamou alguém para andar ao nosso lado, e esse que está andando ao nosso lado em nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. A quem ou de quem ele é o advogado? Em Hebreus 7:25 vai dizer o seguinte, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, ou seja, de quem ele é advogado? Aqueles que por ele se chegam a Deus, ou seja, os salvos em Cristo. Aonde ele exerce esse ofício, o texto diz, temos um advogado para com o Pai, literalmente, ele está ao lado do Pai, e o resultado disto é muito claro. Ele não está ao lado do Pai para obter mais justiça ou para nos purificar dos nossos pecados, mas literalmente, Jesus Cristo é o nosso advogado, alguém convocado para o nosso lado a fim de nos ajudar, alguém chamado ao nosso lado a fim de nos ajudar e nos sustentar. E como isso, então, na prática vai acontecer? João diz que nós somos chamados a andar na luz. Andar na luz é algo que Deus nos colocou e que eu expliquei na última semana, não pode ser mudado. Desde o dia da sua salvação, você está andando pelo caminho apertado. Você passou pela porta estreita e agora você anda pelo caminho apertado. Satanás não pôde impedir que você passasse pela porta estreita. Agora que você está andando pelo caminho apertado, você está percebendo que a vida cristã talvez não seja aquilo que você um dia imaginou ser. Há problemas, há dificuldades, há lutas que você não tinha antes de conhecer a Jesus Cristo. Agora você está percebendo no seu viver o peso que o pecado tem. Agora você está percebendo na sua consciência, no seu viver com Deus, o que o pecado causa. E ao perceber o que o pecado causa, você deve correr para aquilo que João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, você já percebeu como isso é difícil? Você já percebeu como nós temos
uma tremenda dificuldade em confessar pecados. Você já percebeu como nós tentamos lidar com os nossos pecados de todo tipo de forma, para que nós não precisamos realmente confessá-los e abandoná-los? A gente procura chamar eles de outros nomes, procura torná-los talvez quase que como um animalzinho de estimação que a gente cuida ali. Mas o pecado não é isso. O pecado realmente é algo terrível e algo que destrói as nossas vidas. E Satanás sabe muito bem disso. E ele está trabalhando ao lado do pecado para que você realmente seja decepcionado e para que você não tenha sucesso ao andar pelo caminho apertado. Eu vou usar um exemplo. Lucas 22, o Senhor falando com Pedro disse: Simão, Simão, Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para se andar como trigo. Mas então é dito assim, o Senhor dizendo a Pedro: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Essa expressão, eu roguei por ti, é a função do advogado. Por que Pedro não foi destruído? Por que Pedro não caiu em pecado, não desistiu da vida cristã? Porque havia alguém rogando por ele. Jesus é quem em sua vida? É aquele que não deixa que você seja destruído. Nós temos uma dificuldade tremenda em abandonar pecados, nós temos uma dificuldade tremenda em realmente deixar pecados. Satanás se utiliza disso e ele quer destruir-nos através disso, mas Jesus Cristo está ao nosso favor. E diante das tentativas de Satanás em destruir Pedro e sua fé, Jesus intercedeu, assim como ele faz conosco, e eu quero terminar com um exemplo. Você lembra quando a nação de Israel lutava com os amalequitas, lembra? Lembra que Moisés subiu ao monte, ele levantou as suas mãos, ele estava intercedendo pela nação de Israel. Em Êxodo 17:11 é dito assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Diante disso, 2 bons homens se colocaram ao lado de Moisés e seguraram suas mãos erguidas. Este é um bom exemplo daquilo que nós lemos em Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente, e esse perfeitamente quer dizer de ponta a ponta, em todas as extremidades da vida. Isso vai durar por toda a vida, os que por ele se chegam a Deus. Ele salva de ponta a ponta, em todas as extremidades, desde o momento que o conhecemos e por toda a eternidade. E o que ele faz hoje? Ele vive sempre para interceder por ele. Sabe o que significa? Que lá no céu, as mãos do Senhor Jesus Cristo, a semelhança das mãos de Moisés, estão postas em nosso favor. Literalmente isso. Por que Satanás não nos destrói? Por que Satanás não destrói esta igreja? Por que Satanás não derruba tudo isso? Não é porque nós somos bons, porque nós sabemos muito bem o que estamos fazendo e nós não erramos. Muito pelo contrário, a nossa realidade é totalmente o contrário disso. A sua vida e esta igreja só está de pé por causa de Hebreus 7:25, vivendo sempre para interceder por eles, por causa de Jesus Cristo. Jamais se esqueça disso. Lembre-se de quantas e quantas vezes você quis abandonar o caminho cristão. Lembre-se de quantas e quantas vezes você já tinha decidido abandonar esse caminho. E por alguma razão que você não consegue explicar, por uma palavra ou por uma oração, você voltou atrás. Às vezes as pessoas me perguntam se eu já pensei em desistir do ministério. E eu respondo sinceramente para elas que eu penso isso todo dia. Não tem um dia, nos últimos 23 anos, que eu não pensei sobre isso. Da onde vêm esses pensamentos? Quem é que me propõe isso todos os dias?
a não ser Satanás. Todos os dias ele faz a mesma proposta. Todos os dias. Nos dias bons ou nos dias maus. Cabe a mim aceitar ou não aceitar sua proposta, mas cabe a mim absolutamente reconhecer que eu não abandonei esse caminho por causa das minhas forças ou minhas capacidades, mas por uma única razão, por causa de Jesus Cristo. E você é a mesma coisa. Você continua no caminho de Cristo, é por causa dele. As suas mãos intercedem por você o tempo todo. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o desejo de Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, não nos desesperemos, não abandonemos o caminho do Senhor. Esse Jesus Cristo justo é aquele que concedeu-nos a sua justiça e a sua salvação. Então, nós temos que terminar dizendo: mantenha os seus olhos em Jesus Cristo. Sempre. Mantenha os seus olhos em Jesus Cristo em todo momento. E Ele continuará, pela sua promessa, a conduzi-lo. Isso aqui nos traz realmente uma certeza inabalável. Você já creu em Cristo? Graças a Deus por isto. Muito em breve você estará no céu. A gente não quer abreviar o caminho, né? Vocês entendem o que significa abreviar o caminho. E eu também não gosto desse egoísmo de ir sozinho, eu quero ir com todo mundo. Não é? Alguns de nós vão abreviar o caminho e vão antes. Outros vão esperar realmente o grande encontro, não é? O arrebatamento. Essa intercessão de Jesus por nós garante que isso acontecerá. Sem dúvida. Muito em breve, talvez ainda hoje. Então, mantenha os olhos firmes nele e no propósito dele para a sua vida. Vamos fechar os olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo na sua casa.